Isso aí, vamos começar direto respondendo essa primeira pergunta, né, Matheus? Pode ajudar aí, ó. O que acontece quando não levamos a objetividade em conta no nosso aprendizado? Legal, essa pergunta é muito importante por causa do seguinte, né? A gente vai... Para responder essa pergunta, eu vou usar uma experiência que aconteceu comigo. Eu e o Jonathan somos colegas de faculdade, e assim como qualquer pessoa que entra na faculdade, a primeira coisa que a gente quer é conseguir um trabalho. Pelo menos eu fui assim, né? Eu queria muito conseguir um trabalho logo, então logo no primeiro semestre eu saía mandando currículo para todas as empresas que eu podia, igual louco, só que eu não recebia nenhuma resposta de nenhuma empresa. E para aumentar minhas chances de conseguir um estágio, conseguir um trabalho, eu estudava muito, assim, com a maior profundidade que eu podia, as matérias que eu aprendia na faculdade. Por quê? Porque eu pensava que se eu aprendesse o que as pessoas me ensinavam na faculdade de engenharia de controle e automação, eu conseguiria um trabalho como um estágio em engenharia de controle e automação. Isso soa óbvio, só que na verdade não era bem assim. Por quê? O que uma empresa espera... Jonathan, responde essa. O que uma empresa espera de um estagiário de engenharia de controle e automação? O que ele tem que saber fazer? Saber, pelo menos, automatizar e controlar sistemas e equipamentos, pelo menos no nível básico, né? Porque ele não é formado ainda. Exato. É isso que a empresa espera de você. Isso vale para qualquer outra engenharia, qualquer outra profissão. Só que, sabe o que um estudante de engenharia de controle e automação aprende no primeiro semestre sobre controlar e automatizar? Nada. A gente tá quando a gente entra na faculdade de engenharia, a gente está no ciclo básico. Então a gente aprende as matérias mais básicas, né, que vão servir como uma fundação para a gente construir o conhecimento que a gente vai ganhar na frente. Então, embora eu me esforçasse muito para aprender tudo que eu pudesse sobre cálculo, sobre física, sobre álgebra linear, química, enfim, essas matérias mais básicas, isso está muito distante da realidade, que é um trabalho como estagiário em engenharia de controle e automação. Então, justamente por isso as empresas não queriam me contratar e por isso que elas não querem contratar as pessoas que estão no início de sua graduação. Porque elas sabem que se elas contratarem alguém que está tão no início do seu ciclo de aprendizagem, isso vai significar um longo período de adaptação, um longo período de treinamento. Isso é algo que a maioria das empresas não só não quer, como não pode arcar, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Então, que eu fiz? Enfim, no segundo ano eu fui chamado para uma entrevista e foi um desastre total. Teve uma prova que solicitava assuntos que a gente ia aprender só mais à frente da nossa graduação. Eu não conseguia responder nenhuma pergunta. E aí eu fiz assim, Bom, então, continuando aqui, tivemos uma pequena interrupção por causa da cachorrinha que estava arranhando a porta. Mas, enfim, então eu pesquisei todas as vagas sobre estágio em engenharia de controle e automação que eu consegui encontrar. E aí eu fiz uma tabela onde eu classifiquei quais eram os requisitos mais solicitados pelas empresas. E as campeãs foram programação de controladores lógicos programáveis, programação de computadores e conhecimento em software de desenho assistido por computador. E aí, quando eu vi isso, quando eu percebi isso, eu mudei totalmente a minha metodologia, o modo como eu abordava os meus estudos, porque antes eu passava todo o tempo que eu podia, sempre que eu não estava na faculdade assistindo aula, sempre que eu não estava trabalhando, dando aulas, que na época eu era professor de música, eu estava estudando essas matérias que eu aprendi na faculdade. Só que eu vi que isso não ia me ajudar a atingir o meu objetivo, que era um trabalho, que era um estágio em engenharia. Justamente porque as coisas que a gente aprendia não condiz com o que a função de um estagiário geralmente solicita. E então eu foquei nessas 3 outras coisas. E aí deu certo, né? Mais pra frente eu consegui um estágio, justamente com essas coisas que eu estudei à parte da faculdade. Só que assim, qual que é o ponto principal? A pergunta é, o que acontece? Qual que é o problema de não ser objetivo? O meu objetivo era conseguir um estágio em engenharia. Só que, se eu continuasse só estudando as coisas que eu aprendia na faculdade, na época, eu não ia conseguir cumprir o meu objetivo. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu passasse horas e horas a fio estudando as coisas que eu aprendia no nível mais profundo que eu conseguisse, aquilo não ia me ajudar a cumprir o meu objetivo. Então, da mesma forma, quando você não busca aprender de maneira direta, de maneira objetiva, para chegar onde você quer chegar, pode ser que aconteça o mesmo com você.
de você golpear o vento, de você mirar num lugar e acertar em outro, porque você não está adquirindo as habilidades, adquirindo os conhecimentos que vão te ajudar a chegar no lugar onde você quer chegar. Esse que é o grande problema. Você pode estar gastando muito esforço à toa, que não vai fazer você chegar no seu objetivo. Não quer dizer que as matérias que a gente aprende no início são inúteis, né, Jonathan? Não, não, elas são essenciais. Sem elas, não adianta você não saber nada de cálculo de física e vai aprender como modelar um sistema, um robô, não vai conseguir entender direito, né? Essa base é necessária para todo Exato. estudante de engenharia. Exatamente. Exatamente. É muito necessária e eu gostava muito de aprender. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de física. Só que qual que é o problema? Que não ia me ajudar a chegar onde eu queria. Da mesma forma, tem muitas pessoas tentando aprender coisas que não as levam para onde as querem. E pior ainda, tem muitas pessoas que nem sabem onde querem chegar, né? E por isso Sim, que saem tentando aprender qualquer coisa. Desculpa, pode falar. sim, aí essa história também, né, que você contou aí, essa história pessoal, destaca dois pontos muito relevantes, né, para o pessoal entender, que é o quê? Primeiro, você precisa ter um objetivo claro, né? Não, você só vai conseguir aprender, atingir o que você quer, né, sabendo o que você quer. Bom, eu entrei na faculdade de engenharia, igual você, né? Nós entramos. O que você quer fazer? Ah, não quero nada, vou aprendendo aí. Então, beleza. Você não vai sentir essa necessidade de mudar seu foco. Agora, não. Se a gente quer um trabalho, um estágio, mesmo nos anos iniciais, tem que ver o jeito que você fez, o que o mercado quer. É isso. Então, é isso que eu preciso aprender. Esse vai ser o meu objetivo. Aprender isso para conseguir essa vaga de estágio. Outra coisa, esses conhecimentos, tudo que a gente aprende, eles têm que estar orientados, né, para atingir esse objetivo. E sempre da maneira mais direta possível, né? Não significa que se você aprendesse cálculo, seguisse certinho o passo a passo, né, das aulas da faculdade, você não ia aprender o que o mercado queria. Só que isso ia demorar mais tempo, né? Você ia atingir seu Exatamente. objetivo, só que ia demorar mais. Exatamente. Esse é o ponto aí. Eventualmente, a gente ia acabar aprendendo essas coisas que o mercado quer, é claro. Só que ia ser muito mais para frente. E como eu queria aprender, eu queria o mais rápido possível conseguir um trabalho, esse era o meu objetivo. E pode ser que esse não seja o objetivo das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Por exemplo, se o meu objetivo fosse me tornar um professor um professor universitário, ou então um professor de reforço para alunos de engenharia, eu estaria fazendo a coisa certa, estudando cálculo, estudando física, porque é as coisas que eu vou ensinar, né? Só que como esse não é o meu objetivo, então a questão importante é que não existe certo e errado. Existe o seu objetivo, existe onde você quer chegar e existe onde você não quer chegar. E de acordo com isso, com a sua meta principal, aí sim, você pode estar aprendendo certo ou pode estar aprendendo errado. Então, eu acho que ficou claro, né, Jonathan, esse primeiro ponto do por que é tão importante ser objetivo.